días a todos. Les habla José Manuel Jaramillo, gerente de Fagron Colombia. El día de hoy nos hemos invitado a este evento donde esperamos compartir con ustedes uno de los grandes avances que se ha logrado por parte de nuestro laboratorio en una época donde nuestra especie está siendo retada. Fagron, una empresa que está dedicada a la medicina personalizada a través del mundo, en Europa principalmente y en Brasil, viene desarrollando una serie de moléculas y vehículos que buscan ayudar a las personas en sus diferentes enfermedades o dolencias. Y en este caso particular de la pandemia que nos está afectando, hay un elemento que hemos venido manejando tanto en España, en Brasil, en el cual hoy quisiéramos que nos cuente con mayor detalle uno de nuestros grandes científicos, el doctor Anderson Ferreira, quien desde Brasil nos estará contando con mayor detalle cuáles son las características de esta molécula, qué tipo de patología se puede utilizar, cuál es la dosificación que se puede aplicar y compartir con nosotros algunos de los casos clínicos que hemos podido documentar. También estará con nosotros en algún momento y sobre la parte final el doctor Henry Emanuel Mendoza, destacado médico nuestro, infectólogo, quien también estará haciendo algunas preguntas a Anderson. Al final también habrá un espacio para que las personas que se han unido a este live puedan hacer sus preguntas a través del chat. En este momento entonces quisiera invitar al doctor Anderson a que se una a nosotros y pueda contarnos un poco con mayor detalle acerca de esto. Muchas gracias y bienvenidos a este evento. Buenos días. Agradezco a invitação. Me llamo Anderson Ferreira, sou brasileiro, farmacêutico e investigador responsável do desenvolvimento de novos produtos do Grupo Fagron. Hablarei brevemente em esta live sobre os factores de transferência e seu papel em la imunidade. Perdone-me portunhol, pero hablarei despacio para que me entendam melhor. Nossa empresa, Fagron, comercializa o ImmunoTF. ImmunoTF é um suplemento nutricional em forma de extrato purificado que contém factores de transferência de alta qualidade e efetivos obtenidos biotecnologicamente. Agora, compartilharei a pantalla de meu computador com vocês. Um momento, por favor. Em primeiro lugar, me gostaria de recordar-lhes algumas coisas básicas sobre como funciona o sistema imunológico. O sistema imunológico consiste em uma rede de células sanguíneas circulantes, tecidos, linfóides e órgãos que respondem à matéria estranha mediante uma resposta celular, por exemplo, através de macrófagos e linfócitos ativados, e incluindo uma resposta humoral, produzindo anticorpos. Para as pessoas não imunizadas previamente, esta primeira linha de defesa, a imunidade inata, é crucial para uma evolução favorável de la enfermidade. A imunidade inata, resposta do sistema imunológico inato, não depende de la imunização prévia. As células sanguíneas, como macrófagos, células natural killer, neutrófilos e células dendríticas, são parte de las resposta inata. A imunidade adaptativa, de outra maneira, é a segunda linha de defesa, incluindo as células ativadas e anticorpos. Assim, a imunidade inata a imunidade inata define o curso de la
de la enfermidade. E neste slide, podemos observar que os linfócitos CD4 estão divididos em dois subconjuntos. É o TH1, que estimula predominante a resposta celular, e TH2, que estimula predominantemente a resposta humoral. Uma sobreexposição de la TH2 provoca enfermidades como as alergias e asma, por exemplo. As principais funções dos fatores de transferência são ativar os linfócitos TH1, estimulando a resposta celular, por exemplo, macrófagos e células natural killer, e inibir a sobreexpressão de TH2, por exemplo, a liberação de interleucina 6. Os fatores de transferência foram descobertos em meio do século XX por Dr. Lawrence, um famoso imunólogo americano e desde então tem sido estudado. Sem embargo, apesar de que se hão publicado mais de 3.500 artigos científicos sobre os fatores de transferência, todavia, seu uso em la prática clínica continua sendo subestimado. Talvez porque não se compreende plenamente ou por seus efeitos pleiotrópicos beneficiosos que generam suspeitas de panaceia. Tampouco os fatores de transferência podem ser patentados. Os fatores de transferência são pequenos peptídeos imunomoduladores, com resíduos de ácido ribonucleico produzidos por linfócitos ativados como parte de la imunidade celular que atua em linfócitos virgens com efeitos indutores, supressores e específicos de antígeno. Não são imunógenos, porque não são específicos de espécie. E há que contém uma sequência de consenso de aminoácido comum entre eles, entre diversas espécies, entre os fatores de transferência de diversas espécies. De igual maneira, o fator de transferência pode transferir imunidade de a outra espécie. Os fatores de transferência também são conhecidos como extracto leucocitário dialisável, ou factor de Lawrence, ou simplesmente TF. ImunoTF é um suplemento nutricional composto por frações de óligo e polipéptidos del baço porcino, também conhecido como fatores de transferência. Eles também têm porções de ácido ribonucleico aderidas, o que explica a atividade biológica. Fisiologicamente, o fator de transferência é liberado pelos linfócitos TH1 para identificar o antígeno. Parece uma resposta de anticorpos ao antígeno, pero os fatores de transferência não são anticorpos. Só identificam a célula infectada, identificando-la e permitindo que as células citotóxicas CD8 destruam as células infectadas. Não há risco de hiperreatividade
ou alergia com o uso de los factores de transferência. Los factores de transferência possuem, ao mesmo tempo, um efeito indutor e supressor em el sistema imunológico, actuando como um imunomodulador. Los fatores de transferência influem em aspectos clave de la função imunológica ao estimular as células imunes CD4 a liberar citoquinas, influindo assim em la atividade imunológica posterior. Entre as citoquinas, as citocinas, se produz o interferon gama, lo qual é relevante porque o interferon gama é produzido solo por células TH1, células citotóxicas, e pelas células natural killer. Por lo tanto, indica a especificidade de los fatores de transferência para a ativação do mecanismo e resposta de TH1. O interferon gama pode inactivar os vírus e promover a diferenciação de los glóbulos blancos jovens em células TH1, reduzindo a linfopenia em algumas enfermidades, lo que explica parcialmente como os fatores de transferências leva ao recrutamento de novas células. Os fatores de transferência atuam como reguladores do sistema imunológico e podem aumentar ou diminuir as citoquinas implicadas em el processo infeccioso e inflamatório, a fim de promover a homeostase. Esta é uma capacidade muito peculiar de los fatores de transferência. Em um estado inflamatório, reduzem a interleucina 6, por exemplo, uma interleucina conhecida como interleucina inflamatória, e aumentam a ativação, por exemplo, da interleucina 10, que tem ação anti-inflamatória. Os fatores de transferência podem promover a inibição de la atividade do fator de necrose tumoral alfa e também do NF-kappa-beta, diminuindo o processo inflamatório. A função reguladora de las células através da interleucina 10 e interleucina 17, a influência que os fatores de transferência podem fazer nesta citocina, explica sua potencial aplicação em enfermidades inflamatórias como artrite reumatoide ou outras doenças autoimunes, já que reduzem a resposta TH17 e também reduz a resposta TH2 com liberação de anticorpos, reduzindo a liberação de anticorpos, produzindo um estado de homeostase. Portanto, são usados e pesquisados também para doenças autoimunes. Os fatores de transferência possuem em sua estrutura molecular frações indutoras e frações supressoras do sistema imunológico, e por isso agem como moduladores. Os fatores de transferência podem obter-se de diversas fontes, entre elas o baço
porcino y bovino, los extractos de leucócitos obtenidos de la sangre periférica, também de el colostrum bovino ou caprino e la yema del huevo. Os primeiros estudos com factores de transferência se realizaram a partir de extratos leucocitários dialisados. Solo em los anos 80 se descobriu que os factores de transferência podiam obter-se de outras fuentes mais seguras. Os fatores de transferência foram descobertos em 1949. O fator de transferência produzido em uma espécie é efetivo em outra espécie animal. Os fatores de transferência de imuno-TF se obtêm biotecnologicamente a partir de baços frescos de cerdos. O baço é o órgão linfático secundário, mas mais importante. Como órgão linfóide principal e ator central do sistema retículo endotelial, o baço conserva a capacidade de produzir linfócitos e, como tal, segue sendo um órgão hematopoético. O armazenamento de células de sangue roxa, linfócitos e outros elementos formados. Portanto, o baço é uma verdadeira biblioteca de fatores de transferência com atividades específicas, diferenciadas e ampla. A pulpa branca del baço está composta por linfócitos que se agrupam ao redor e ao largo de pequenas artérias esplênicas centrais. Por lo tanto, o baço representa uma fonte superior quando se compara com o colostrum de leite ou a yema de huevo para os factores de transferências. Os cerdos são animais com contactos intensos na natureza, com uma variedade de antigênios, incluso com vírus diversos. Os fatores de transferência são peptídeos que consistem em 40 a 44 aminoácidos e têm uma região conservada e uma região variável. Desde o ponto de vista da biologia molecular, estas duas propriedades são análogas a los anticuerpos. Sin embargo, as funções de los factores de transferência de la imunidade e la atividade imunológica não específica diferem quase completamente de las funções de los anticorpos. La composição bioquímica e las propriedades funcionais de todos os factores de transferências são as mesmas, independentemente de la espécie de vertebrados, incluindo humanos ou outros mamíferos e pássaros. Há frações estimuladoras, indutoras e também fração supressora que regula a resposta imunológica, evitando a sobre-resposta, a hiperresponsividade imunológica. Por isso, o fator de transferência pode promover o equilíbrio em la resposta imune. Os fatores de transferência são obtidos por um processo de obtenção que assegura a seleção do tamanho molecular e a pureza microbiológica do peptídeo, se a presença
de bactérias ou vírus ou priões. Os factores de transferência têm tamanho médio de cerca de 5 kilodaltons, pero puede tener hasta 12 kilodaltons. Sin embargo, outras estruturas podem estar presentes nos produtos ultrafiltrados, por lo que este é um passo crucial em lo processo. Não há informes em la literatura científica de que os factores adversos graves ocorram com a administração oral dos factores de transferência. Os factores de transferência podem ser administrados via oral ou na forma injetável. Não se há produzido efeitos adversos com o uso oral. Também pode ser utilizado sublingual, também de forma seguras, sendo bem aceitados por los niños e los ancianos, que estão em risco de numerosos tipos de infecções pela baixa imunidade. É possivelmente seguro para os adultos, tanto por períodos curtos, hasta 3 meses, ou por períodos prolongados, hasta 2 anos. E para os niños, em até 6 meses. O imuno-TF não tem um potencial mutagênico ou tóxico. Isto foi probado por estudos e avaliações em laboratório. Su LD50 é superior a 2.000 miligramas por quilo. Então, não há toxicidade. O imuno-TF é um dos poucos suplementos no mundo, um dos poucos suplementos nutricionais que tem o Master File, que contém toda a informação detalhada de produção, qualidade, segurança e interesse terapêutico. Por exemplo, a qualidade microbiológica, a composição nutricional, o processo de obtenção, as propriedades terapêuticas, a ausência de contaminantes ambientais, por exemplo, de metais pesados. Todos os estudos e controles de qualidade foram determinados para o imuno-TF. Sua composição nutricional, a parte proteonômica, a estabilidade, a genotoxicidade, a toxicidade e seu mecanismo de ação. As contraindicações para os fatores de transferência em geral, né, se baseiam na falta de informação. Não há informação suficiente sobre o uso do fator de transferência durante o embaraço ou na lactância. Portanto, dentro de uma linha conservadora, é melhor não usar em esta etapa. Porém, possivelmente não seja tóxico ou cause algum problema nesta etapa. Outra contraindicação é em caso de uso de imunossupressores ou corticosteroides, por causa dos efeitos antagônicos, podem prejudicar a ação de los fatores de transferência. Los efeitos, as interações entre fármaco com factores de transferência são mínimas, que se há informado em la literatura científica. Sin embargo, teoricamente,
seus efeitos podem reduzir-se com o uso de corticoides ou imunossupressores. O imuno-TF se recomenda como suplemento nutricional imunomodulador profilático ou como um complemento adjuvante em los tratamentos terapêuticos, como imunorregulador, aumentando a função imunológica, a imunidade mediada pelas células, a melhora da resposta celular contra as infecções. Pode ser muito bueno para quadros com imunodeficiência, infecções em generais, viral, fúngico e bacteriano, por exemplo, em herpes simplex, pode reduzir o tempo de duração da crise ou espaçar o tempo entre diversas crises. É muito bueno também para as infecções respiratórias de forma profilática e incluído também como tratamento, incluindo outras infecções respiratórias como resfriados e gripe. Seu uso pode ser diário, de lunes a viernes, por exemplo, com um descanso de fim de semana, em doses variáveis para adultos, entre 50 a 100 miligramas via oral. Podem ser usados por longos períodos de tempo, ou intercalando após o uso contínuo, por exemplo, de 3 meses, intercalando um mês, ou em esquemas intercalados quinzenalmente, por exemplo. A absorção, a biodisponibilidade de los factores de transferências são efetiva. Em los estudos clínicos, não se encontraram diferenças substanciais em las respostas biológicas entre a administração oral e a administração parenteral. No início dos estudos com os fatores de transferência, seu uso era predominantemente parenteral. Os fatores de transferências obtidos de extratos leucocitórios são predominantemente usados na forma parenteral. Pero os fatores de transferência podem agir em el sistema imune, mesmo sendo tomados via oral, através do sistema linfóide intestinal, por exemplo, as placas de Pierre que tem. E nós sabíamos que os peptídeos imunorreguladores podem produzir respostas imunológicas, tanto respostas estimulando o sistema imune, como reduzindo algumas atividades. O imuno-TF, os fatores de transferência do imuno-TF podem ser prescritos em forma de cápsulas, solução oral ou gotas sublinguais. A dose para adultos está entre 25 a 50 miligramas 2 vezes ao dia. A solução oral entre 10 a 20 miligramas 2 a 3 vezes ao dia. Gotas sublinguais contendo 100 miligramas por ml, 10 miligramas 2 gotas por via sublingual 2 a 3 vezes ao dia. A solução oral para ninhos, 10 miligramas 2 vezes ao dia, ou gotas sublinguais
2 gotas por via oral 2 vezes ao dia. As evidências clínicas sobre os fatores de transferência são inúmeras. Mais de 3.500 artigos publicados desde 1949. Pero, os fatores de transferência continuam sendo subestimados do ponto de vista terapêutico por várias razões. A maioria dos estudos são pequenos estudos, os fatores de transferência não podem ser patentados, é outro problema, não há investimento para fazer. Pero há inúmeros estudos muito promissores. Nessas tablas, podemos ver vários estudos publicados com resultados positivos, utilizando os fatores de transferência, incluso para enfermidades infecciosas causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoos, enfermidades autoimunes, enfermidades alérgicas e câncer como tratamento adjuvante, com benefícios em vários quadros, como podem ver nessas tablas. Acá temos, nesta diapositiva, um reporte de um caso de um paciente com verrugas periungulares recalcitrantes que tem um histórico de vários tratamentos anteriores, tá? Sem nenhum êxito, e que responde com extrema rapidez, tá? Depois de só um mês de tratamento, ao uso de los fatores de transferência. E a remissão se manteve após o tratamento. Também se publicaram recentemente reportes de série de casos vindos da Espanha em o tratamento do Covid-19, com resultados positivos e uma rápida redução de los sintomas. Las ações de los fatores de transferência podem ser observadas com somente 24 horas após a primeira administração, porque induz a resposta do sistema imune inato, a resposta celular, não dependente de la produção de anticorpos. Este é um pequeno estudo de observação recém-realizado no Brasil, tá? Com 30 pessoas, homens e mulheres, entre elas vários pacientes com comorbidades, por exemplo, obesidade e diabetes, hipertensão, asma, que tomaram os fatores de transferência e também alguns outros nutracêuticos e que tiveram uma diminuição de todos os sintomas depois de 24 horas do primeiro tratamento. E às 72 horas, todos os pacientes estavam livres de sintomas. A sensação de bem-estar foi reportada depois do primeiro dia de tratamento. Menos fadiga, mais apetite, energia. E na qualidade do sono, houve uma melhora depois do segundo dia de tratamento. A prova por PCR deu negativo depois do 14º dia em que foi medida para todos os pacientes. Em 2 pacientes, não há anticorpos detectáveis, apesar
de que é o PCR dio positivo em la prueba inicial. Los efeitos adversos reportados foram mínimos, mareios e uma caída de pressão em um único paciente que tinha hipertensão, náusea em outro paciente que tinha histórico de gastrite, episódio agudo de asma em um paciente com histórico de asma. Não há curso desfavorável de la infecção por COVID-19 e não há agravação para todos os pacientes tratados. Nesta tabla, você pode ver a redução de los sintomas após 1 e 2 dias de tratamento. Anosmia, cefaleia, disneia, dolor de garganta, toseira, fiebre, todos os sintomas típicos foram reduzidos muito rapidamente em todos os pacientes. Se estão realizando outros estudos em Espanha, em Barcelona, um estudo retrospectivo, e está por iniciar no Brasil outro estudo maior, controlado, com 180 pacientes com imuno-TF. Entre os pacientes do estudo espanhol, o estudo retrospectivo espanhol, se inclui entre os pacientes a todos os futebolistas do equipo de La Coruña que deram positivo em COVID-19. Todos os jogadores utilizaram imuno-TF, se recuperaram de sintomas em 48 horas e a prueba de PCR deu negativo em poucos dias após o tratamento. Isto ha aparecido em diversos periódicos e hemos publicado até o momento 2 artigos e o terceiro se está publicando a respeito desses usos. Muitas graças. Hemos terminado nossa pequena apresentação. Aqui estou à sua disposição para perguntas. Agradeço a audiência e a atenção de todos. Bueno, muchas gracias, doctor Anderson. Ha sido, pues de verdad, espero y para todas las personas que nos están acompañando en este momento en el live, de su interés y seguramente que se van a generar preguntas. Pero hemos querido contar esta mañana con una persona muy destacada entre nuestros doctores, que es miembro de la Asociación Colombiana de Infectología, el doctor Henry Manuel Mendoza. Pensamos podría ser un buen interlocutor de nuestro grupo de médicos en Colombia para que junto con el doctor Anderson de pronto profundicen un poco más en algunas inquietudes que el doctor Henry Manuel Mendoza pueda tener. Y bueno, las personas que se nos han unido más tarde, les queremos decir, vamos a tener disponible todo este video en nuestra plataforma, lo vamos a estar compartiendo a través de YouTube y ustedes van a poder acceder a esto. También seguramente vamos a crear un link por Instagram para que puedan mirar la totalidad de la presentación. Pero quiero darle la bienvenida al doctor Henry. Muchas gracias, doctor Henry, por estar con nosotros. Y bueno, quisiera que de pronto se pueda generar en este momento un diálogo entre dos personas tan destacadas como el doctor Anderson y el doctor Henry. Entonces, bienvenido, doctor Mendoza. Muchas gracias. Una cosa también, a las personas que también nos están acompañando, por favor, si ustedes tienen algunas inquietudes, nos las pueden testear a través del chat y seguramente al final también vamos a estar formulando algunas preguntas adicionales al doctor Ferreira. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por la invitación
Muito obrigado pela excelente apresentação. Foi muito didático e ilustrativa, Dr. Anderson. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. El sistema inmunológico siempre es una manera en la que cada organismo y que cada cuerpo inteligentemente maneja la manera en que interactúa con el medio, con otros microorganismos, y esto es, digamos, una muy interesante ilustración lo que usted nos ha mostrado. Yo quiero, amén de destacar que los factores de transferencia han demostrado esa posibilidad que ha generado de tener tanto efectos inductores, efectos supresores y unos efectos específicos de antígenos. Yo quiero, doctor Anderson, que usted nos cuente cómo estos factores de transferencia interactúan directamente en un paciente que ya tiene una enfermedad. Usted ha hablado muy interesantemente en el aspecto de la prevención. Yo quisiera que usted me diga si en un paciente que ya desarrolla una enfermedad viral, bacteriana o micótica, como el último caso que presentó, ¿cómo actúa este factor de transferencia? Y tengo otra pregunta adicional, de una vez para que me ayude mi doctor Anderson, y es el tamaño de las moléculas que se utiliza, digamos, cuando hay un factor de transferencia efectivo versus un factor de transferencia que no es tan eficaz. Relativo à primeira pergunta, os fatores de transferência ativam a imunidade celular. Por seguinte, podem ajudar em tratamentos de doenças infecciosas, incluindo virais, principalmente as virais, mas também as bacterianas e fúngicas. Tá? Ele atua identificando as células infectadas e ativa a imunidade celular, a resposta das células citotóxicas, CD8, principalmente, também de los macrófagos, contra aquela célula infectada. Por ter na sua estrutura molecular porções indutoras e supressoras, ele atua somente em las células infectadas. E em caso, por exemplo, de uma persona sadia, ele não vai induzir citocinas inflamatórias. Pero, em um processo inflamatório, seja resultante de uma infecção ou de uma doença autoimune, ele vai atuar reduzindo citocinas inflamatórias, por exemplo, interleucina 6, aumentando interleucina 10. Por exemplo, em quadros de infecções onde se observa linfopenia, redução das subpopulações de linfócitos CD4, CD8, ele pode ajudar a aumentar essas populações. Por exemplo, ele induz a produção de interleucina 7, por exemplo, induzindo o aumento de células dendríticas, da proliferação de células de defesa. Portanto, as ações dos fatores de transferência no sistema imune são predominantemente e exclusivamente celulares. Tá? A resposta TH2 que é responsável primariamente pelas respostas
exacerbadas em processos inflamatórios ou alérgicos. Como os fatores de transferência podem aumentar a resposta TH1, ao aumentar a resposta TH1, reduz a resposta TH2. Por exemplo, em quadros infecciosos como temos atualmente na COVID. A COVID, teremos 3 etapas, 3 estágios. Um estágio inicial, né, inoculação, de replicação viral, o outro estado pulmonar e o último hiperinflamatório. Tá? Isso acontece com outras infecções respiratórias de natureza viral. Os fatores de transferência podem ajudar na redução do processo inflamatório, reduzindo fatores de necrose tumoral alfa, reduzindo NF-kappa-beta, inibindo NF-kappa-beta mecanismo, tá? Bem como outras interleuquinas inflamatórias. Para finalizar, em doenças autoimunes, ele tem o papel de equilibrar a resposta celular TH1 com a TH2, reduzindo a produção excessiva de anticorpos. Muchas gracias, doctor Anderson. Siempre es, digamos, en este momento en el que estamos con pandemia de COVID-19, muchos de nuestros oyentes, muchas de las personas asistentes preguntan, ¿qué sucede cuando yo tengo un paciente que ya ha desencadenado, un paciente con COVID-19, que ya ha desencadenado la tormenta de citoquinas? ¿Es posible coadyuvar el tratamiento con inmuno-TF? Sim. Obviamente, não podemos, por enquanto, recomendar como único tratamento para a COVID, porque não temos, até o momento, estudos conclusivos ainda. Pero, a utilização adjuvante, coadjuvante, nesses tratamentos, pode trazer benefício, como estamos vendo em los estudos retrospectivos que temos até o momento. Tá? A resposta contra os primeiros sintomas, tanto pacientes no estágio 1 como no estágio 2, alguns pacientes utilizaram o imuno-TF, todos com sucesso, independente de quadros de comorbilidades. Muchas gracias. Sí, efectivamente, digamos, es una inquietud que surge por la situación actual. Entonces me preguntan, doctor, ¿y es posible que el paciente, digamos, que se va a exponer como un trabajador de la salud, por ejemplo, pueda utilizar inmuno-TF de prevención en caso, o sea, para esto? Sim, com certeza, os fatores de transferência atuam como treinadores do sistema imune. Uma vez que os fatores de transferência representam uma verdadeira biblioteca antigênica. Ao serem obtenidos do baço, né, principalmente de los servos que estão em contato muito intenso com a natureza, com os agentes infecciosos diversos, o processo de obtenção, a purificação com tamanhos de peptídeos variáveis entre 3.500 a 5.000, predominantemente, são os principais fatores de transferência. Tá? Esse processo e essa fonte faz a diferença na resposta dos fatores de transferência. E uma vez que os fatores de transferência atuam identificando as células
que estão infectadas, tá? A pessoa que está utilizando de forma profilática vai ter o benefício prévio, tá? Diversas pessoas, por exemplo, que têm herpes e que fazem uso constante dos fatores de transferência, observam claramente sua atividade com o espaçamento entre as crises herpéticas e também a própria severidade de las crises, reduzida no tempo de ação. O mesmo para gripes, por exemplo, a duração dos sintomas é reduzida, bem como a severidade, com a utilização prévia. E os fatores de transferência não têm efeitos adversos. São peptídeos com ação imunomoduladora, pero não suscitam reações alérgicas. O tamanho de molécula é muito menor do que um anticorpo, por exemplo. Muy bien. Doctor Anderson, siempre nos surge una duda cuando utilizamos estos factores de transferencia y me la han trasladado especialmente las mujeres. Me dicen, al considerarlo digamos, un suplemento, no me va a ayudar a engordar, me voy a poner gordo o gorda. ¿Usted qué dice en este sentido? Não, absolutamente não. Primeiro, que a dose é muito baixa. São peptídeos com doses de 100 mg. Outro, em seu mecanismo de ação, os fatores de transferência não têm ação pelo sistema endócrino direto. Pero não há como induzir a obesidade. Pelo contrário, ele pode melhorar a saúde em geral e contribuir para o estado geral do paciente. Sí, muchísimas gracias. Esta inquietud siempre la han tenido nuestros pacientes cuando dicen vamos a utilizar factores de transferencia y tienen este temor. Esta aclaración es fundamental. De tal manera que todas las personas, incluyendo que se consideren estar en buenas condiciones clínicas, pueden utilizar los factores de transferencia. Esta preocupação talvez venham de pacientes que fazem uso de alguns fatores de transferência disponíveis no mercado que têm associação com vitaminas do complexo B que podem afetar o apetite, por exemplo. Sí, exacto. Es allí donde la importancia de la pureza del factor de transferencia es clave, digamos, para el uso adecuado de los mismos. Y esa pureza implica algo que usted bien nos comentó, y es que el peso de la molécula y la pureza que utiliza InmunoTF permite precisamente alcanzar estos niveles tan pequeños que permitiría que un factor de transferencia digamos, actúan como estos péptidos inmunomoduladores. Y esta es la palabra clave y fundamental para todos nuestros asistentes. Son inmunomoduladores. Y esta, digamos, acción que hace es un balance, y usted bien nos los explicó con los TH1 y TH2. Cuando existe una presión con el TH1, pues se disminuye el TH2, y de ahí la importancia
de la disminución de la famosa tormenta de citoquinas desencadenadas por algunos virus, especialmente lo que estamos viviendo actualmente en pandemia. Doctor Anderson, José Manuel, es importante si tenemos allí algunas preguntas que no alcanzo a verlas acá en el, digamos, no las veo acá en el sistema, si me puedes colaborar, José Manuel. Sí. Bueno, primero que todo quiero decir el gusto y placer que da escuchar a dos personas como el doctor Anderson y a usted, doctor Mendoza, hablar de estos temas con la profundidad con la que ustedes lo hacen. Por acá tengo una pregunta. ¿En paciente diabético o con arritmias supraventriculares es seguro? Sim, sim. Não há presença de açúcares em la composição e também os fatores de transferência não atuam diretamente no sistema endócrino. Portanto, é seguro para estes pacientes. Sim. Bueno, y José Manuel, yo sí, tengo un mundo de preguntas también con respecto a estos trastornos, digamos, al uso de los factores de transferencia en pacientes con diferentes patologías, dentro de las cuales podemos encontrar pacientes con fibromialgias, con enfermedades autoinmunes e inclusive, digamos, por ejemplo, un paciente con hepatitis autoinmune. ¿Hay alguna experiencia que el doctor Anderson nos pueda comentar con respecto al uso de estos factores de transferencia en pacientes que de una u otra manera tienen enfermedades autoinmunes, como te digo, una hepatitis autoinmune o artritis reumatoide, en el cual digamos, van a utilizar algunos antiinflamatorios que incluyen metrotexate, por ejemplo? ¿Qué nos puede decir en este momento específico para este paciente que tiene estas patologías? Sim, os fatores de transferência podem trazer benefícios também para as enfermidades autoimunes, incluindo artrite reumatoide, esclerose múltipla, psoríase, doença de Crohn, por exemplo, tá? Com resultados muito interessantes. Os fatores de transferências, por actuar no sistema imune, eles produzem ações pleiotrópicas. Essas ações pleiotrópicas faz com que sua utilização seja muito larga. As possibilidades de uso, seja como terapia principal ou como terapia coadjuvante ou profilática, é grande, porque o sistema imune tem um papel central na nossa saúde. Ele impacta, inclusive, no processo de envelhecimento. Com o processo de envelhecimento, nossa imunidade evolui. Portanto, as respostas em relação aos fatores de transferência são variadas e esse beneficioso, essa ação beneficiosa, ela também é causa do descrédito que, às vezes, os fatores de transferência têm em segmentos da comunidade científica, a despeito dos milhares de artigos publicados. Oh, excelente. Hay algo, digamos, fundamental en lo que usted ha dicho, doctor Anderson, y tiene que ver con el pleiotropismo de los factores de transferencia. Y en estos momentos,
en que, digamos, estamos expuestos como comunidad a diferentes ambientes contaminados, contar con la oportunidad de sustancias como el inmuno-TF y como los factores de transferencias en general, es clave para no caer en el problema de decir, está limitado un factor de transferencia a una patología. Esto no está limitado a una patología. Esto estamos hablando de las posibilidades de que su propio sistema inmunológico se autorregule a través de este factor de transferencia. Muchas gracias por la información y por la oportunidad que hemos tenido todos los que estamos asistiendo a escuchar una explicación fundamental, pero de una manera clara, también poniendo a la comunidad académica esta discusión para que no quede rezagada, porque tenemos muchos años de conocer factores de transferencias y, como usted bien lo ha dicho, no sentimos que todo el mundo lo ha asumido, lo ha apropiado para considerarlo dentro del armamento terapéutico que debemos utilizar. Bueno, yo tengo un par de preguntas más por acá, doctor Anderson. Están preguntando acerca de cómo actúa el inmuno-TF en paciente que está siendo tratado con quimioterapia o radioterapia. Sim. Esta es una pregunta que me están... Muito interessante essa pergunta, porque nos tratamentos com quimioterápicos, dos efeitos adversos mais comuns é a redução de los linfócitos, dos linfócitos, sejam CD4, CD8, também pela ação do quimioterápico. Há estudos, inclusive, publicado do uso dos fatores de transferência na redução dos efeitos adversos em pacientes oncológicos, tá? Tratados com quimioterápicos com o uso dos fatores de transferência. Há estudos publicados em relação com resultados muito positivos, porque ele vai melhorar a imunidade e reduzir os efeitos adversos da quimioterapia. Pode ser utilizado quando eu mostrei em la apresentazione los efeitos adversos, as interações medicamentosas entre os fármacos e os factores de transferência com os imunossupressores, foi no sentido de que os imunossupressores podem diminuir a ação de los factores de transferência, pero não anulam. Nesse sentido, os factores de transferência podem sim trazer benefícios em pacientes que estão sob quimioterapia. Ok, doctor Anderson. Tengo otra pregunta acerca del trabajo con pacientes con VIH. ¿Qué tan efectivo es para pacientes con VIH, cierto? ¿Y cuántos meses es aconsejable tomar inmuno-TF? Pacientes com VIH. HIV. English, please. Con SIDA, pacientes con SIDA. Con SIDA, pacientes con SIDA. Sim. Pacientes com SIDA, os fatores de transferência podem ser tratamentos adjuvantes. Porque nesses pacientes, mais uma vez, você tem um quadro de redução de linfócitos, de linfopenia. Portanto, os fatores de transferência
por sua ação na resposta imunológica mediada pelas células, podem trazer benefícios. Há também artigos científicos publicados mostrando efeitos beneficiosos de los factores de transferência. Não como terapia única, não, pero como terapia adjuvante e suporte na melhora da imunidade e da melhora dos quadros de linfopenia nesses pacientes. Muito interessante. Sí, sí. Bueno, por acá tengo otras dos preguntas. ¿Cómo interactúa con otros medicamentos como antioxidantes? Y otra pregunta es, ¿con qué dosis iniciaría al pasar de niño a adulto? Y una final que dice si es mejor tomarlo con vitaminas o no. Em relação à minha pergunta, os fatores de transferência podem, a dose para criança, tá? Pode ser a metade da dose dos adultos ou até mesmo 1/3 da dose dos adultos, tá? Qual a outra? Certo? Sí. Sí, la otra pregunta era cómo actúa con medicamentos como antioxidantes y con qué tipo de vitaminas es bueno tomar. A combinação com vitaminas e antioxidantes pode ser sinérgico. Tá? Por exemplo, com vitamina B, por exemplo, a imunidade, com elementos como zinco, incluindo também a vitamina C, né? A N-acetilcisteína, também pode ser utilizada junto com ações antioxidantes. Os fatores de transferência inibem citocinas inflamatórias e mecanismos que ativam a inflamação, por exemplo, NF-kappa-beta. Inibindo a inflamação, você tem uma redução do processo também oxidativo promovido pelo estado inflamatório. Então, é sinérgico, sim. Tá? Bueno, por acá yo no tengo más preguntas. Doctor Mendoza, creo, no sé si usted tenga alguna otra pregunta más, algún otro comentario más. En estos momentos, digamos, siempre nos van a surgir dudas de último momento y quería, digamos, hacer como una anotación especial en el sentido de, digamos, de que los factores de transferencias nosotros los producimos. Yo quiero que el doctor Ander nos aclare. Nosotros tenemos unos niveles de factores de transferencia y no lo vamos digamos, a considerar que es algo extraño. Sí es importante aclarar que todas las especies tienen estos factores de transferencia, pero no hay diferenciación. Y en ese puntito específico de que no hay diferenciación, por lo cual yo puedo utilizarlo, los que son producidos a nivel de cerdos, a nivel de vacas, y entonces hay algunos que sí generan algunas reacciones alérgicas. Doctor Anderson, ¿qué diferenciaciones ha notado usted en cuanto a los factores de transferencia, en cuanto a su capacidad de producir alergias dependiendo de su origen? Dependendo da origem, por exemplo, os factores de transferência definidos, por exemplo, de colostro de leite bovino, por exemplo, pode ter traços de anticorpos e por isso pode ter
alguma reação alérgica. Pero isto não acontece com fatores de transferência obtenidos do baço. No processo obtido, seleciona os tamanhos de moléculas, fatores de transferência entre as espécies são essencialmente os mesmos em sua composição. E como tal, eles podem atuar em espécies diferentes. Nosso organismo produz os próprios fatores de transferência, pero o nosso contato com antígenos é limitado ao nosso estilo de vida que nós estamos e o nosso contato com o ambiente. Quando você tem fatores de transferência vindo de espécies diferentes, que têm outros contatos, tanto diferentes como iguais ou mais amplos, você aumenta o leque de informação, porque os fatores de transferência são como uma biblioteca para o sistema imune. Tá? Ele tem a identificação de vários antígenos. Tá? E com isso, ele permite que o sistema imune identifique, por exemplo, um novo antígeno presente num processo de infecção, porque este antígeno pode ser novo para o hospedeiro, porém não era para a outra espécie. Por exemplo, os cervos têm contato na natureza com vírus da família do coronavírus, por exemplo. Há estudo mostrando que eles têm esse tipo de contato. Então, você pode ter benefícios múltiplos em relação a esse uso. Existem os fatores de transferência generais, como um blend de fatores de transferência, porque os fatores de transferência não são são vários. E existem os fatores de transferência específicos, que são aqueles que a espécie que servirá de fonte previamente colocada em contato com aquele antígeno específico para que produza o maior nível de determinado tipo de fator de transferência. Esta é a diferença também. Muito obrigado. De nada. Bueno, estimado José Manuel, digamos, epílogo de esta excelente presentación, digamos, para todos es que tenemos oportunidades en estos momentos con alternativas supremamente interesantes como esta propuesta de los factores de transferencia que usted y su empresa nos han puesto para que los colombianos podamos utilizarla. Muchas gracias a usted, José Manuel, y de este lado yo no tengo más preguntas, nada más agradecimientos al doctor Anderson y a usted por esta excelente oportunidad para ilustrarnos y conocer más sobre factores de transferencias. Eu agradeço também a audiência, a atenção de todos. E estou disponível para outro evento, se necessário. Muchas gracias, doctor Anderson Ferreira, doctor Henry Mendoza. Pues la verdad que ha sido para mí, al margen de ser nosotros quienes organizamos este evento y como usted dice, quienes hoy tenemos la oportunidad de ofrecerle a médicos como usted estos factores de transferencia que ya los estamos comercializando acá en Colombia, pues también ha sido un gusto desde lo
ver a dos personas de tan altísimo nivel tratar sobre este tema. Doctor Ferreira, muchas gracias. Usted ha sido muy generoso con toda su exposición. Doctor Mendoza, muchas gracias también por sus preguntas, que creo que ilustran y les dan una mayor amplitud al entendimiento de esta oportunidad que se tiene en este momento para coadyuvar. No es la vacuna, no es la vacuna contra el COVID, pero sí es una forma, como lo ha dicho el doctor Ferreira, de preparar nuestro organismo, ¿no?, para enfrentar este reto que como especie estamos enfrentando. Entonces, a ustedes dos, muchas gracias, a todas las personas que nos han acompañado hoy, que se han unido a nuestro live, muchas gracias por estar con nosotros. Como lo he dicho, vamos a poner a su disposición en nuestro canal de YouTube y por Instagram, por Facebook, seguramente también por Twitter, para que ustedes puedan volver a mirar esta charla y poder mirar con mayor detalle las cosas que hoy se han compartido. A todos, muchas gracias y bueno, estamos aquí porque Fagron está creando el futuro de la medicina personalizada. Muchas gracias y nos volveremos a ver. Hasta pronto.